Boa noite, aqui é a doutora Luciana Castrilon, psicóloga, trazendo hoje um assunto bem interessante. Obrigada a você, mamãe, que me pediu para falar sobre esse assunto. Por que é que as crianças com desafios especiais, tenham autismo, paralisia cerebral, alguma outra dificuldade, sentam-se de maneira inadequada? E o que nós podemos fazer a respeito disso? Eu estou falando aqui como psicóloga que analisa o comportamento. Eu não sou fisioterapeuta e não sou médica. Eu sou a Luciana, mamãe, vovó, contadeira de história. Tenho a minha formação profissional, trabalho aqui no estado de Massachusetts, mas trabalhei muitos anos no Brasil, na região de Campinas. Sou voluntária de várias associações, inclusive a Federação para Crianças com Necessidades Especiais. E participo como consultora voluntária de vários grupos de pais online. Um abraço para vocês, papais e mamães. Quem será que precisa de assentos adaptados, gente? Vamos pensar. A criança que está mostrando para a gente a sua desregulação sensorial. Olha esse menininho aí que entrou dentro do armário. Dr. Janusz Korczak, que eu sigo com muito carinho, falecido, viveu a vida inteira pelas crianças e morreu com elas na época do nazismo. Ele dizia que a gente tem que observar as crianças e respeitar as suas escolhas, tentar compreender. Então, o que esse menininho foi fazendo dentro do armário? Ele estava desregulado sensorialmente e foi buscar esse entorno para acolhê-lo, né? E essas crianças podem estar precisando de assentos adaptados. Esta outra menininha aqui está mostrando para nós uma postura inadequada. Essa é uma criança que tem uma síndrome e ela está mostrando que ela tem uma hipotonia da musculatura na região do tronco. Se você conhece alguma fisioterapeuta, um fisioterapeuta, pergunte sobre o que é uma criança hipotônica no tronco e o que nós podemos fazer a esse respeito. Então, essas crianças vão precisar de mais apoio para completar as suas tarefas. E crianças com dificuldades como o autismo, um transtorno do neurodesenvolvimento, podem desenvolver uma postura inadequada, como essa aí, que a gente chama de postura em W, que pode afetar a postura, os joelhinhos. E por que ela faz isso? Ela está precisando de mais informação sensorial do chão para o corpinho dela, ela também está procurando um maior equilíbrio, pode ter também uma hipotonia de tronco. Então, o que fazer quando a gente tem crianças com essas necessidades? Então, aqui estão alguns exemplos, é uma coisa bem rápida para vocês darem uma olhadinha e terem mais ideias sobre como responder às necessidades da sua criança. O que é importante na hora de sentar? Olha aqui tem 5 crianças, cada uma está sentada de uma forma diferente. O que a gente tem que procurar variar na nossa casa? Nós temos que variar as formas de sentar, de assento, para termos uma postura correta, né? Uma postura que facilite a criança fazer as suas atividades e que a criança sinta um conforto sensorial. Lembrando que as crianças com transtornos do neurodesenvolvimento têm mais dificuldades nesse ajuste, mais informação sensorial, menos informação. Então, o assento é muito importante para dar para elas esse conforto sensorial. E cada um vai inventar uma resposta. Olha quantos produtos. Eu vou falando da esquerda para a direita, de cima para baixo. Esse primeiro produto aqui da direita, ele ajuda a criança a ter apoio na esquerda. Ele ajuda a criança a ter um apoio para as costas quando ela está sentada no chão. Então, em vez de utilizar aquela postura em W, ela vai poder estender as perninhas. Aqui, este redondão aqui esquisito, ele tem rodinhas e ele tem uma bola, tipo uma bola de pilates. A criança consegue precisar de mais, que precisa... Eu estou pulando aqui na cadeira. Ela pode precisar de mais informação para o sistema vestibular ou de equilíbrio. Então, ela pode ficar subindo e descendo nessa bola. E se ela quiser andar um pouquinho, rodar, brincar, ela também pode. E isso é um ótimo exercício. Esse vai estimular o fortalecimento do tronco. Essa outra criança que está aqui parecendo numa canoa, esse é um produto comercial que a gente pode improvisar também. Ele
oferece não só o apoio para as costas, como um monte de informação táctil para a pele da criança, para sinalizar para ela onde é que o corpinho dela está. A gente sabe que as crianças no espectro do autismo, às vezes, têm dificuldade de localizar aonde está cada parte do seu corpo, de ter o que a gente chama de propriocepção. Então, essas canoinhas são ótimas para isso. Aqui essa privada, gente, é uma privada adaptada para crianças com uma hipotonia de tronco ou que tem medo de cair dentro da privada. Aqui embaixo, a bolona amarela, na verdade, é uma cadeira mais barata do que aquela ali de cima e que a criança pode sentar e participar de atividades na sala de aula. Aqui também um outro modelo de assento para uma criança que tem mais de fragilidade no tronco e precisa ter mais apoio nas costas. Até uma piscina de bolas pode ser um bom apoio. Aqui embaixo vocês vão ver, o último aqui à direita, é uma faixa elástica colocada numa cadeira comum para favorecer que a criança consiga apoiar os seus pés. O apoio dos pés é bastante importante, uma postura correta, com uma boa angulação, né? Tanto do tronco para o quadril, quanto dos joelhos para os pezinhos. Então, a gente vai tentando. Mais produtos comerciais. Essa menininha aqui de cima à esquerda, ela tem um assento que fica rodando o tempo inteiro. Isso ajuda essa criança a conseguir estar numa sala de aula quando ela, na verdade, precisa de muita estimulação no sistema de equilíbrio dela, que é o sistema vestibular. As crianças vão ficar pulando o tempo todo? Claro que não. Olha aí a professora, cada um no seu assento e todo mundo trabalhando direitinho. Perceba a postura do menino, é uma postura que mostra bem o ângulo de 90 graus da coluna para a perninha e da perna para depois do joelho, da coxa para a perna. Às vezes a criança precisa calibrar o seu sensorial. Essa é uma cadeira que eu tenho, né, no meu trabalho. É excelente. A criança abre quando ela quer participar e fecha quando ela precisa de cancelar a muita estimulação visual. Um efeito semelhante tem esse cubo aí que vocês podem fazer de caixa de geladeira, pode fazer como quiser, que dá aquela sensação de como que fazer uma bolha ao redor da criança, filtrando um pouco das estimulações do mundo. Esse assento baratinho aí é um assento muito interessante, ele aumenta as informações sensoriais para a criança poder ajustar a sua postura e ele também vai dar uma adequação na altura da mesinha. Esse é um equipamento mais sofisticado, onde a criança pode, ao mesmo tempo, se balançar e reduzir a luz que entra ali e está participando da sua comunidade, da sua casa ou na sua sala de aula. E por último, aqui um assento bem confortável que a criança pode utilizar para amparar o seu tronco e sentar-se corretamente. Vocês vejam, gente, muitas crianças têm dificuldade na aquisição do seu treino de higiene, no treino de toalete, porque, na verdade, sentar na privada, quem já operou, como eu, que já passou por muitas cirurgias, a gente senta na privada, parece que dói tudo. Por quê? Porque para você sentar na privada, você vai ter que usar muito a sua musculatura do tronco para você ficar em equilíbrio. E algumas das nossas crianças têm uma hipotonia, uma espasticidade, não tem um bom controle da sua postura. Então, um fisioterapeuta, um bom profissional vai te ajudar a selecionar o melhor assento de toalete para sua criança. Então, aqui à esquerda nós temos um completamente adaptado para uma criança com algumas hipotonias, né? E vejam que está elevado para ela conseguir colocar o pezinho. E essa escadinha é muito boa. O menininho aqui da direita, a mãe fez um improviso ali e colocou um cavalinho, mas também colocando o pezinho, apoiando o pezinho, né? Há outros modelos. E aqui vocês podem ver produtos comerciais ajudando a criança a segurar com a mãozinha ali para ter mais equilíbrio. É claro que às vezes a gente não tem esses produtos comerciais disponíveis para nós. Então nós podemos criar algo diferente. Por exemplo, vamos aqui também comentando as figuras.
Você pode cortar bolas de tênis e colar com cola quente num assento qualquer e você vai ter um assento bem divertido e que vai dar um monte de informação sensorial para sua criança. Às vezes, uma simples caixa de papelão, gente, pode servir para ancorar a postura da sua criança. Eu gosto de usar duas caixas, uma dentro da outra. E você pode enfeitar, transformar do jeitinho que a sua criança gosta. E aqui nesse caso, as crianças estão todas curiosas ali para ver a professora, mas cada uma com o seu quadradinho. E vejam que algumas são típicas e outras não. O menininho que está ali sentadinho, ele estava precisando de mais informação para a área das perninhas, né? Então ali a gente pode pegar uma almofada, um travesseiro, ou um bicho de pelúcia mesmo, a gente esvazia, tira o acrílico e coloca saquinhos esses saquinhos de ziplock, né? E a gente coloca ali farinha ou arroz para aumentar o peso. E aí a gente fecha a costura bem costurada e a criança vai ter ali mais informação sensorial. Aqui embaixo nós temos um assento feito em casa com pneu, né? Você pode fazer o modelo para a criança sentar dentro. Eu gosto muito do assento feito com rodas de caminhão, porque aí a criança consegue até deitar lá dentro, dependendo do tamanho. Aí depois nós temos aqui um que você pode fazer. Eu gosto muito desse modelo. Ele é bem versátil. Ele vira cama, ele vira cabaninha, ele vira apoio para a criança que está de bruços, para ler. É muito legal. E você faz em casa, né? Com dois lençóis e os travesseiros. Ou quem tem mais habilidade, né? Faz de outro jeito. Ou costurando uma fronha na outra, enfim. Os pneus podem ser utilizados com fio de nylon. Você pode fazer em casa este tipo de assento que a criança consegue também subir para cima e para baixo e ter mais informação vestibular. E aqui nós temos uma criança utilizando um cesto de lavanderia e conseguindo exatamente o apoio para a postura e aquela conchinha de conforto sensorial para ela. Muito bom. Continuando aqui com o que nós podemos fazer com a nossa criatividade, olhando ao nosso redor. Esses exemplos aqui foram todos retirados de uma página pública chamada understood.org, que é uma organização sem fins lucrativos, e ela está mostrando para a gente muitos recursos para criar uma cadeira com mais informação sensorial para a sua criança. Aqui nós temos em cima à esquerda uma bola que você desinfla, essas bolas de praia, né, que a gente chama, né? E você desinfla e a criança senta em cima. E isso dá para ela consegue brincar, ela consegue ter mais informação sensorial e ajuda a regular a postura. É similar ao que acontece quando a criança anda a cavalo. Não deixe de improvisar o que em inglês chama beanbag, eu não sei como chama em português, essa bolona macia que a criança senta e vira uma poltrona. Você pode improvisar com um pedaço de tecido e vai colocando vários travesseiros ou cobertores, improvisa para você conseguir esse produto, porque realmente ele é ótimo dentro da sua casa, dá muito conforto sensorial para a criança e quando elas estão estressadas é o lugar que elas vão com mais frequência. Ali um exemplo de como você pode usar uma faixa elástica e um daqueles macarrões de natação. Você corta e você vai dar uma informação sensorial para sua criança, especialmente aquela que não está conseguindo alcançar o pezinho. Quando a gente vai para um restaurante, podemos levar também porque ajuda a criança a se acalmar. Aí é uma caixa de plástico com uma bola de exercícios dentro. Só isso. E já deu para a criança a firmeza que ela precisava e as informações que ela precisava. Às vezes as crianças gostam de estar um pouquinho mais inclinadas. Eu não sei se consulte sempre o fisioterapeuta, mas você pode modificar o assento introduzindo ali um cobertor dobrado ou então, no caso aqui, os macarrões de natação. Queridos e queridas, tudo que nós temos hoje
de recurso para as nossas crianças foi inventado por alguém que amou uma criança ou uma pessoa afetada por um transtorno, por um desafio. Então, nós podemos sempre, mesmo quando nós não temos os recursos, nós podemos estar pensando, inventando, perguntando para alguém. Então, eu vou dar só um exemplo aqui, né? Nós temos à esquerda e à direita produtos comerciais que nós podemos improvisar na nossa casa, né? Com uma rede, coloca um colchonete dentro da rede, faz uma brincadeira com a nossa criança, como esta mãe de crianças com paralisia cerebral conseguiu improvisar aí com tubos de PVC, pedacinhos de lona e tá aí um balanço gostoso para sua criança. Então, são essas invenções que vão dando para a gente a sensação de que nós estamos conseguindo melhorar a qualidade de vida das pessoas que nós amamos e também ajudando outras pessoas e compartilhando as ideias. Nós sempre podemos ajudar a nossa criança a ter uma boa postura, observando essa criança, se ela está balançando a cabeça, se ela está estendendo muito os braços, se ela está sentando em W para poder ficar com a postura, ela está com pouco equilíbrio. Se a gente vir uma postura inadequada, não adianta corrigir, né? A gente tem que tentar mudar o foco da criança para o que ela está fazendo e aí tentamos redirecionar a postura dela. Na nossa casa, devemos ter vários tipos de assento e oferecendo essas escolhas para a criança. Podemos ser também um modelo da nossa criança, né? Olha como que a mamãe está sentada, olha, e aí vamos sentar junto? Então, a gente vai ensinando. E como a gente sabe mais coisa, por exemplo, essa mamãe aqui está balançando a cadeira, você pode fazer vai e vem, você vai usar suas habilidades, seu próprio corpo, às vezes, né? Se a mãe colocar a criança no colo, ela fala para frente, para trás. Então, ela pode usar o seu corpo, ou o papai, a mamãe, as suas habilidades, a sua voz, o seu ritmo, a sua melodia, a ensinar novas posturas para a criança. Na dúvida, gente, filme, fotografe e mostre para os especialistas. Eu gosto muito dos fisioterapeutas, especialmente aqueles na sua cidade que trabalham com prematuros. Eles sabem muito sobre hipotonias e hipertonias. Então, procure buscar conhecimento, tá bom? Se você gostou dessa apresentação, compartilhe. Inventou alguma coisa? Compartilha com a gente. A minha missão é compartilhar informações científicas, apoiando com carinho, com amor, com curiosidade as crianças e os pais com desafios especiais. Porque nós também temos desafios especiais. Conto com a sua ajuda, compartilha, envolva outros pais, apoie alguém que você conhece que tem uma criança especial. Agradeço muito. Qualquer dúvida, sugestão, ideia, foto de criança feliz ou vencendo um desafio, manda para mim. lucianamcastrilon@gmail.com. E o meu telefone está aqui de WhatsApp, eu não sei como você pode fazer para adicionar, mas está aqui, 508-380-6773. Um abraço.